nós temos uma opinião muito clara e nós fomos lealmente, numa sequência cronológica, eu e Juninho, externando ao presidente qual era a nossa opinião. Na sequência, pedimos aos atletas para trabalharem e ficarem focados exclusivamente na nossa preparação para o jogo contra o Equador. Nos atenderam nessa solicitação. Na sequência, solicitaram, Eric, uma conversa com o presidente, direta e lealmente falando a ele as suas opiniões, porque ela, de todos os atletas, ela está muito clara, ela está muito limpa, ela está muito clean. E ela foi externada numa conversa direta, pessoal, com o presidente e comissão técnica. A partir daí, a posição dos atletas também tem, sim, clara, e para o torcedor fica aqui o nosso respeito. Nós gostaríamos, no momento oportuno, de externar isso a ele. Nós não vamos externar isso agora em função de ter, na prioridade, que jogar bem e ganhar o jogo de amanhã. Falou e não falou nada, né? Mas deu a entender de que tem um clima lá, vão decidir, né? A gente sabe que alguns jogadores que atuam no exterior estão se recusando a participar, eles não apareceram na entrevista coletiva, mas eu acho que a melhor pessoa para falar sobre isso é o nosso colunista de esporte aqui, o Arnaldo Ribeiro, que já está conosco ao vivo aqui no UOL. Olá, Arnaldo, seja bem-vindo mais uma vez ao UOL News. Bom dia. Bom dia, Fabíola, tudo bem? Nós Tudo estávamos bom. da crise política militar para a crise política esportiva, né? Elas têm suas relações até. Tem as suas relações e o Bolsonaro está sempre no meio de tudo isso, né? Está Exatamente, sempre no meio de exatamente. tudo isso. Vamos lá. Ele deu ali a entender que tem essa crise, né? Será que os jogadores podem desistir de participar da Copa América? Você acha que isso é possível, Arnaldo? Olha, Fabíola, acho que ainda está muito nebuloso o movimento contrário à Copa América na seleção brasileira. Se os jogadores conseguirem essa, digamos, intenção, será um fato inédito na história do futebol brasileiro, que é pouco marcado por rebeliões de jogadores, né? Aliás, os poucos jogadores que ousaram se rebelar contra a seleção brasileira, casos isolados, normalmente eles são colocados na geladeira e nunca mais voltam a atuar. Quase um crime de lesa pátria. Ah, não quero defender a seleção brasileira em algum torneio. Já aconteceram casos, inclusive com campeões mundiais, por conta de conflitos políticos, por conta de terremotos, por várias situações, mas rebeliões, digamos, pontuais. Rebeliões de grupo, muito raro na história do futebol brasileiro. Eu acho que ainda ficam algumas questões. Se são apenas os jogadores brasileiros que atuam no exterior, essa seria a primeira informação, e hoje, passado algumas horas, você já percebe que não é apenas isso. Os outros jogadores, os brasileiros, tipo o Gabigol, né, que está defendendo a seleção brasileira, também estariam no mesmo barco, e também a questão da comissão técnica. Você disse, Fabiola, o Tite falou e não falou. A insatisfação do Tite tá também clara com essa situação toda, com um comando da CBF tão fragilizado, ou talvez mais fragilizado, desde que ele se instituiu. O presidente Rogério Caboclo envolvido em denúncias de assédio, com fragilizado no aspecto também político. Então a CBF tem no momento um grande pepino na mão. E se decidir bater o pé para a realização da Copa América aqui, só com jogadores, por exemplo, que atuam no país, poderia ser uma opção, ela tem um conflito porque o Campeonato Brasileiro dela, CBF, não para. Então ela desfalcaria os clubes todos por um mês. Então tem uma grande interrogação, e também a gente não pode desprezar o fato de outros jogadores de seleções sul-americanas importantes, alguns já se manifestaram, Agüero na Argentina, Cavani e Suárez no Uruguai, serem contra a realização da Copa América no Brasil nesses moldes. Então, eles, jogadores, todos, se falam muito, alguns jogam nos mesmos clubes. Então, talvez por trás desse movimento brasileiro exista um movimento sul-americano contra a realização da Copa América. E aí, de fato, ela pode subir no telhado. E isso deve sair quando, hein, esse resultado, você acha, Arnaldo? Depois do jogo de hoje?
ainda hoje pode ser anunciado alguma coisa? A gente pode esperar para esse final de semana? Fabíola, não adianta o Tite dizer que, por conta dos jogos das eliminatórias, e tem outro na semana que vem, o ideal seria só tratar disso depois do segundo jogo contra o Paraguai. Tem muito tempo até lá, né? Nós estamos descobrindo nas primeiras horas já muitas coisas. Eu imagino que, pós-jogo contra o Equador, existe, em tese, a obrigatoriedade das entrevistas. Esse tema chega... Olha, ninguém está preocupado se o Gabigol vai jogar com o Neymar, se vai ser 2-0 contra o Equador ou 2-1. A primeira pergunta será: Tite, e a Copa América, vocês vão boicotar ou não, né? A gente já sabe que vai ser essa pergunta. A primeira da coletiva. Porque jornalista gosta de polêmica, né? Exato. Na verdade, essa até a polêmica veio até os jornalistas, né? Ela foi quase... E acho que também tem a questão da cobertura da imprensa hoje, por conta da pandemia, inclusive, ser muito restrita, né? Não tem o corpo a corpo, né? Isso em futebol, seleção, o corpo a corpo faz muita diferença. Você chamar ali o assessor no canto, o auxiliar da comissão técnica, o jogador reserva que não está muito utilizado, mas quer falar alguma coisinha. Aquelas coisas da minha geração, você entendeu? Que não nossa, que né, não Arnaldo? existem da nossa. Da nossa. Que não existem. Total. E agora mas tem isso aqui, né, Fabíola? Tem esse aparelhinho e os WhatsApp. contatos você passa para um, passa para outro, grupo 1, grupo 2 e até a hora do jogo vai ter muita coisa, eu te garanto. Bom, e a gente vai acompanhar tudo isso no Posse de Bola. Já vou estar ligadinha aqui, que logo na sequência do All News já começa o Posse de Bola com esse time incrível de esportes. Brasil ganha hoje, Arnaldo? Só antecipa aí pra gente o resultado. Eu acho que ganha por 2-1, meu palpite. 2-1? Eu acho que vai ser 3-0 hoje. Vou apostar isso. Otimista, Gabigol e Neymar, aquela coisa... Eu não quero que o mágica. Neymar faça gol, não. Tô meio brava com o Neymar. Não quero o Neymar fazendo gol, não, porque já se acha muito, entendeu? Ainda ficar fazendo gol, aí tem que ficar em baixa. Deixa o Gabigol fazer essa.